Acordo com a Crefisa foi refeito, é isso mesmo, valeu a gritaria. Todo mundo reclamando, todo mundo gritando, todo mundo analisando, discutindo e voltaram atrás. Fizeram um novo acordo. Vou te contar tudo sobre isso daqui a pouquinho. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva no canal. Se você não for inscrito, né? Aproveita, ativa o sininho, notificações, a opção todas. E aí, quando tiver vídeo aqui, o YouTube te avisa. Tá falando? Vamos embora pro vídeo aí. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz, está entrando lá no nosso programa de todo final de tarde, início da noite, um resumo gigante, sempre às 19 horas entrando no ar. Olha, a história hoje é o acordo com a Crefisa do empréstimo de 80 milhões, né? A administração judiciária também reclamou daquilo que todo mundo gritou, eu também falei aqui, apesar que eu entendo o que o Vasco fez, mas eu achei que a matemática eu não tinha como levantar a conta do empréstimo. Eu falei, olha, os 20% não é pelos 80 milhões, eu falei isso aqui no canal. Os 20% da garantia que o Vasco está dando, das ações da SAF, 20% por 80 milhões, não é pelos 80 milhões, é porque tem os juros e o que é o lucro do banco. Né? Tem os juros, tem tudo, quanto o banco espera ganhar e receber. A garantia em cima desse valor. Então eu não tinha como avaliar quanto era esse contrato, qual é o valor desse contrato. Eu não tenho como fazer esse cálculo aqui. Talvez eu nem saiba como fazer esse cálculo. E aí a administração, todo mundo começou a gritar, muita gente. O que estava errado foi alguns discursos, mas valeu pela gritaria, né? Algumas gritarias foram erradas, dizendo que o Vasco estava vendendo 20% da sua SAF por 80 milhões. Isso não era. Por exemplo, os 80 milhões dava quanto? Quanto o Vasco pegou emprestado 80 milhões? Quanto o Vasco vai pagar de 80 milhões? O Vasco vai pagar 150 milhões. Então, os 20% era por 150 milhões. Mas eu não sei quanto é que dava os 80 milhões, tá entendendo? A galera também, ninguém ficou pensando nisso. O pessoal ficou discutindo que o Vasco estava vendendo a SAF por 80 milhões, 20% por 80 milhões. Isso não podia ser, ainda falei isso aqui. Falei, então o Vasco está vendendo, fez um valuation mais baixo da empresa. Porque aí o Vasco está vendendo 20% por 80 milhões e, na verdade, está vendendo a empresa por 400 milhões de reais. Isso não faz o mínimo sentido se o Salgado vendeu o Vasco para 7 partes por 700 milhões, com um time na segunda divisão, sem ativos, com um CT mequetrefe. O Vasco hoje tem um CT melhorado, o Vasco hoje tem ativos seus, tem jogadores. O Vasco hoje, mal bem, está na primeira divisão, ou seja, tem a premiação melhor, tem patrocínios melhores do que tinha na época, tem cota de televisão melhor do que tinha na época, então o valuation da empresa tem que ser maior. E aí, mas mesmo assim eu falei, mas isso não tem nada a ver com venda de SAF, isso é apenas garantia. Tá? Mas claro que a garantia, a ação tem valor, e o valor está atrelado a esse empréstimo. E aí a própria administração judicial achou 20%, achou muita coisa para dar de garantia para 80 milhões no empréstimo da Crefisa e sugeriu que o Vasco fizesse uma alteração. E como a galera gritando foi muito forte, né? E aí a própria diretoria voltou atrás e refez o negócio com a Crefisa, oferecendo apenas 10% pelos 80 milhões, e a Crefisa já aprovou, já autorizou, já está legal. O Vasco já mandou para a Jota, né, a administração da Justiça, né? Tem um nome certo aí, mas a Jota é a administração judicial, a administração judicial da recuperação judicial, a Jota, para fazer dar o ok e o Vasco poder enviar o envelope lacrado, com todos os dados, com todas as taxas a serem pagas, como vai ser paga as parcelas, como vai ser paga essas parcelas no fluxo de caixa do Vasco. Todo o projeto está sendo enviado, o Vasco espera receber o dinheiro ainda esse mês. Só precisa do aval da AJ, né, da Justiça. Dando esse aval, o Vasco pega o dinheiro com a Crefisa. Mas não tem nada a ver com venda de SAF. O que tem a ver, se o Vasco não pagar, aí agora a Crefisa fica dona de 10% da SAF. Ou seja, um minoritário demais, né? É um cara minoritário, né? Então, não tem sentido algum essa história. Como essa porcentagem que o Vasco está oferecendo, ou seja, como a garantia que o Vasco está oferecendo, ela faz parte do ativo circulante, ela não faz parte do ativo circulante do Vasco, do CRVG, né? É uma participação que o Vasco tem na empresa, na SAF, ela não é o ativo circulante do clube. Então o Vasco precisa, quando for vender participações, o Vasco precisa de autorização da Justiça da RJ. Então, o Vasco precisa. Quando o Vasco for vender o Ryan, por exemplo, ele faz parte do ativo circulante.
Então você não precisa de autorização da AJ. Agora, quando você estiver vendendo algo que não faz parte do seu ativo circulante, você precisa autorização da AJ, e é isso que vai estar aguardando para receber as parcelas agora. Não tem nada a ver com venda da SAF no momento, o que está se discutindo é um empréstimo, mas valeu a gritaria. O que mostra nessa história, que fica de lição nessa história, é o seguinte: é necessário transparência. Quanto mais transparência, melhor sempre para o clube, porque gestores, às vezes, de má fé, não estou dizendo nem que é o caso, mas às vezes de má fé, às vezes apenas incompetência mesmo, né? Com muitas opiniões sendo colocadas, né, começam a olhar que a clientela deles, quem é o cliente? Somos nós, os torcedores, né, nesse caso, começam a ver que os torcedores, os clientes da empresa, da Vasco da Gama SAF, não estão satisfeitos com esse tipo de atitude, de buscar esse empréstimo com esse tipo de garantia. E aí se refaz o negócio, e quem ganha com isso? Quem ganha é o clube, quem ganha é a empresa, a Vasco da Gama SAF, que fica mais saudável. Então, isso mostra que quanto mais transparente for o processo, é melhor e mais saudável para a instituição e para a empresa Vasco da Gama SAF. Tanto para a instituição, o clube, né, o CRVG, como para a empresa, a Vasco da Gama SAF. Então, transparência é importante, por isso que às vezes a gente fala aqui, a gente cobra, a gente exige explicação. O Vasco não é um clube transparente, a Vasco da Gama SAF não é uma empresa transparente, a gente cobra muito isso aqui. Por que a gente quer saber? A gente quer saber para poder ter o melhor para o Vasco. A ideia é sempre essa, é o melhor para o Vasco. Às vezes, muita gente vendo, falando, ouvindo, dando opinião, altera algumas coisas. Nesse caso, foi isso que aconteceu. A própria justiça se sentiu pressionada pelo clamor da opinião pública. Então, valeu a gritaria para que o contrato fosse refeito, né? Claro que o Vasco só se movimentou em trocar o contrato devido à manifestação da AJ. Mas a AJ provavelmente só se manifestou devido à gritaria da galera nesse ponto. O pessoal ficou falando muito quando foi divulgado essa questão dos 20%. Então, ficar de olho sempre, ficar de olho, tomar conta que o Vasco, ele é nosso. Ele não é do fulano, nem é do ciclano. Por enquanto, o clube de regata Vasco da Gama é dos vascaínos. Os vascaínos têm que tomar conta disso. Quem ama, zela, cuida e briga para sempre ser o melhor para o Vasco. Tá falado? Galera, fica com Deus, um grande abraço. Lembrando que amanhã de manhã nós temos um vídeo aqui no canal, o programa Gigante Vascaíno, tá? Sempre o Café do Gigante. O Gigante Vascaíno é o canal. Café do Gigante. Legal, um grande abraço. Fica com Deus. Até o vídeo de amanhã. Fui, tchau.